Oi, gente, bom dia! Hoje, terça-feira, dia 7 de abril de 2020. Nós iremos iniciar nossa aula de hoje de história e de português também, falando de um povo que a gente começou a falar na semana passada, que são os indígenas, os primeiros habitantes do Brasil. Bora lá pegar o lápis, o livro e começar as atividades de hoje, tá? Um beijo. Qualquer coisa, estou à disposição. Nós vimos nas nossas aulas anteriores que quando os portugueses chegaram ao Brasil, já existiam grupos indígenas aqui, vários grupos, com seus costumes, suas crenças, suas organizações, enfim, sua cultura, né? E quando os portugueses chegaram, como eles chegaram pelo litoral, o primeiro grupo de indígenas que eles encontraram foram os povos Tupi. Os tupis, eles viviam em aldeias circulares e as casas deles geralmente eram construídas com palhas e troncos e eles as chamavam de malocas. Para sobreviver, os tupis praticavam a pesca e a caça e plantavam também, faziam um plantio e comiam frutos, raízes. Caminha em sua carta ao rei de Portugal dizia: a feição deles é seres pardos, maneira de avermelhados, andam nus, sem cobertura nenhuma. Ambos traziam o beiço de baixo furado, e metido nele um osso branco e verdadeiro, e os cabelos deles eram escorridos. Os portugueses ficaram espantados com a cultura dos indígenas e acabou-se criando um preconceito com relação aos indígenas. Ou seja, para o português era mais fácil discriminar do que tentar entender a cultura dos indígenas. No Brasil, existiam 4 grupos indígenas, né? E os principais eram os Tupis-Guarani, os Tapuias, os Aruaque e os Caraíba. Mas os tupis foram os primeiros a ter contato com os portugueses. Vamos falar agora sobre a outra história do descobrimento do Brasil. Na verdade, nós aprendemos na escola que os portugueses descobriram o Brasil. Mas essa afirmativa não é correta. Por quê? Quando os portugueses chegaram ao Brasil, os indígenas já estavam aqui. Então, eles não descobriram o Brasil. Quem descobriu o Brasil foram os índios que já estavam aqui, já povoavam este lugar. Na verdade, as terras que viriam a ser o território do Brasil não foram descobertas, mas conquistadas pelos portugueses aos povos indígenas. Ou seja, os portugueses eles vieram colonizar, eles vieram conquistar essa terra que já eram dos indígenas quando eles chegaram aqui ao Brasil. Dando continuidade em nosso livro, nós vamos falar sobre a organização social indígena. Temos um mapa na página 39, onde mostra a distribuição dos povos indígenas do Brasil e uma listagem de cada povo, onde cada um está localizado. Os povos indígenas, eles fazem os seus próprios utensílios. Tudo que eles usam, eles fazem, como as redes de algodão, os homens fazem as flechas, as mulheres fazem os utensílios para casa, os potinhos de casa. Eles também fabricam as suas próprias canoas e os instrumentos musicais também. Toda aldeia tem um líder, um chefe, que eles chamam de Morubixaba ou cacique, que é o mais conhecido por nós. Tem também o pajé, que é o chefe religioso. E na religião indígena, os deuses que eles cultuam são Guaraci, que é o deus do sol. Tem também a Jaci, a deusa da lua. E o Tupã, que é o deus do raio e do trovão. Nas aldeias,
As atividades são sempre divididas de acordo com a idade e os sexos. Os meninos geralmente são chamados de curumins e eles aprendem várias coisas: a pescar, costumam a observar os adultos no que eles estão fazendo e vão aprendendo. Quando o pai vai caçar, eles vão junto também, para eles poderem aprender como realizar as tarefas da tribo, né? E quando eles chegam aos 13 ou 14 anos, eles já são jovens e passam por um teste para uma cerimônia, na verdade, para poder ingressar na fase adulta. Os homens de uma tribo geralmente caçam e pescam e fabricam suas próprias armas, suas próprias canoas. Canoas essas que são chamadas até de ubás. E os seus próprios instrumentos musicais e vários outros tipos de coisas. E eles fabricam tudo com madeira, pedra, fibras de vegetais, ossos, porque naquela época não existia o metal ainda, eles não conheciam o metal. Já as mulheres, elas tecem, né, o algodão, fazendo as redes, as esteiras delas, e elas cozinham, né, e fabricam os próprios utensílios que elas utilizam durante o dia a dia, seja para cozinhar ou seja para se enfeitar ou enfeitar as aldeias também. Os indígenas gostam de música e dança, e as danças guerreiras deles se chamam poracés. Antigamente, os indígenas viviam de uma forma bem diferente do modelo europeu. Eles usavam só o essencial da natureza para sobreviver. Não tinha comércio, eles viviam da caça, da pesca, da coleta de raízes e frutos. Então, eles não precisavam de muito para viver. Só que isso foi mudando ao longo do tempo, com a chegada dos portugueses. Quando os portugueses chegaram ao território que hoje forma o Brasil, havia uma cerca de 4,5 milhões de indígenas. Só que ao longo do tempo, grande parte da população indígena foi morta. Por quê? Porque os portugueses trouxeram, né, muitas doenças, como gripe, sarampo, varíola, e sem contar os portugueses que escravizavam os indígenas e acabavam que eles morriam de tanto trabalhar, atividades forçadas, né? E isso foi acabando aos poucos com a comunidade indígena. Finalizo nossa aula de hoje parabenizando esse povo que luta por seus direitos, pela sua comunidade, que não tem medo de mostrar sua cultura e sua verdade, os verdadeiros descobridores do Brasil, os indígenas.